Tudo bem, gente? Que bom ter vocês aqui, viu? Eu tenho certeza que se muitos de vocês são mães aí, pais, eu acho que é muito legal o que nós vamos trazer aqui hoje para vocês. O Casé é um promotor, né? É um promotor que ele tá assim muito envolvido com essa questão da pedofilia e ele vai dar dicas muito boas aqui para que a gente possa cuidar dos filhos e eu acho isso tão importante, né? Ai, gente, a Renata, ai, que legal todo mundo aí, a Neide, Raquel, obrigada, meninas. Vocês sempre estão comigo, né? Em todos os lugares. Obrigada por vocês estarem sempre comigo, me acompanhando. E tudo que eu faço aqui pra vocês sabem que é assim, de coração, né? Vocês sabem disso. O pessoal assinando aí. Eu vou dar só, esperar só um pouquinho, que o Casé já deve estar entrando. Aí, o Casé Ah, entrou. consegui. Conseguiu. E aí, Casé, Boa seja bem. noite, tudo bem? Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu tenho certeza que tem muitas mães aqui que essa live vai ser muito útil, né? Porque nosso bem precioso são os filhos, não é verdade? O mais precioso de todos. E você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Eu estava mandando a solicitação aqui, algum motivo não estava indo, mas agora que bom que foi. Então, boa noite para todo mundo e muito obrigado, viu, por estar aqui, por aceitar essa conversa. Eu acho que vai ser bem útil. Tomara que Sei que, seja. sei que sua agenda é assim lotada e fico muito feliz de você estar aqui. Tenho certeza que vai ajudar muitos meus seguidores e pais e mães que sei que amam os filhos e a gente quer o melhor por eles, né? A gente tinha feito a live, a gente tinha comentado de fazer no começo de agosto e a gente acabou, né, alterando a data por alguns probleminhas de horários. E há 15 dias atrás teve um caso desse aqui em São José do Rio Preto. Fora aqui do lado, aqui em Mirassol, e problema, sabe, de pedofilia. Um homem de 40 anos fez passar por um adolescente e ele sequestrou essa menina de 12 anos e depois de alguns dias ele devolveu ela na cidade. E ela estava assim, num estado lamentável, sabe? Destruída psicologicamente e Que fisicamente também. tristeza. Mas vamos lá. Gente, o Casé, pessoa maravilhosa, tá aí nessa briga, né, Casé? Defendendo as crianças e as mulheres também, de certa forma. Sem dúvida. E fala assim, ele depende da pedofilia, né, Casé? Sim. Tá, meu? Eu tô te ouvindo, tá falhando um pouco o som, mas eu vou ajustar aqui. Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, eu tô te ouvindo bem. Tá bom, tá falhando um pouquinho. Se falhar mais, eu troco aqui o fone. Mas, pois é, isso infelizmente acontece todo dia, sabe? Eu costumo dizer, eu sou promotor já há 30 anos, mas completei agora em julho. E há 14 anos, mais ou menos por aí, eu estou mais voltado para essa questão de crimes de pedofilia, abuso sexual, exploração sexual cometidos contra criança e adolescente. E, infelizmente, eu costumo dizer, e hoje não foi diferente, não se passa um dia que eu não receba alguma notícia de um caso de abuso ou de exploração sexual contra criança e adolescente. Infelizmente, isso acontece muito mais do que a gente pensa. Eu não tinha essa noção até conhecer melhor através da própria CPI. Né? A CPI começou em 2008. Eu estou com problema para te ouvir. Eu vou trocar esse fone aqui. Tá, eu te aguardo aqui. Porque pelo que Mas você está me ouvindo? eu, né, naquele material que você me enviou, eu tava dando uma... Agora melhorou. Melhorou? Melhorou Aquele muito. histórias que você me enviou, né? Eu estava lendo e lá realmente falava, né, do aumento assim drástico na quantidade de crimes ligados à pedofilia que teve atualmente, assim, agora piorou mais ainda devido a essas Na crianças estarem verdade, no celular, né? não é novidade essa questão de abuso sexual, de exploração sexual contra a criança e contra o adolescente, mas tem aparecido mais nos últimos anos. E isso é uma notícia boa.
Isso tem que aparecer. É muito pior quando a gente acha que não está acontecendo e está. Sim. Né? Tá, todo dia a Uhum. gente tem aí crianças que são estupradas, a gente tem adolescentes, meninos e meninas que são levados à prostituição, a gente tem uma grande exploração da pornografia infanto-juvenil, né? Tráfico de crianças e adolescentes para fins sexuais. Todos esses são crimes de pedofilia. Acho até, se me permitir, convém uma breve assim, conceituação. Né? A Sim. gente faz. Eu ia até Sim. fazer essa pergunta para você. O pedófilo, porque pelo que eu estava lendo, assim, ele não chega a ser um doente mental, mas é um desvio de preferência sexual. Ele tem um transtorno, né? É bom a gente separar assim, a definição no campo clínico, assim, da medicina, da psiquiatria, da psicologia, e a definição no campo jurídico. Né? No campo clínico, pedofilia é uma das diversas dezenas de parafilias que existem. Parafilias são preferências sexuais não ortodoxas, digamos assim, para dizer de uma forma mais coloquial, são taras sexuais. Né? Por exemplo, a pedofilia, atração sexual por crianças pré-púberes ou semipúberes. E necrofilia, atração sexual por pessoas mortas. Zoofilia, atração sexual por animais. Riparofilia, atração sexual por pessoas sujas. Sadismo, causar dor. Masoquismo, sentir dor, como prazer sexual. E todas essas taras sexuais ou parafilias, né, elas não tornam a pessoa inimputável, elas não fazem com que a pessoa deixe de entender o que é errado, o que é certo, nem Ela de sabe que agir conforme esse entendimento. ela sabe o que ela está Ela fazendo. sabe sim. Né, a grande maioria sabe, quando não sabe, é um caso associado a outra condição, que pode ser uma doença mental. Né? Essa sim que pode ou não causar a inimputabilidade. A gente tem que analisar isso dentro do processo. Você sabe, o processo criminal tem um incidente de sanidade mental para averiguar isso, através de técnicos. Né? Mas isso que nós falamos até agora, é a pedofilia ou pedossexualidade ou pederose, é uma definição clínica. A gente, quando fala todos contra a pedofilia, nós estamos nos referindo aos crimes de pedofilia. Sim, Né? entendi. Aí vem uma definição jurídica. O que são os crimes de pedofilia? São os crimes que estão definidos no Código Penal, estão definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, de natureza sexual, que quando são cometidos contra a criança ou contra o adolescente. Então a gente tem dezenas de crimes de pedofilia ou crimes ligados à pedofilia. Essa palavra não consta da lei, embora... Né? Corrupção de menores, abrange tudo. Sim, estupro de vulnerável, a lei da pornografia infantil, essa eu conheço bem, eu participei da redação dela durante a CPI da pedofilia. Né? A lei da dignidade sexual mudou o Código Penal em 2009, né? E estabeleceu ali alguns delitos. Eu estou com dificuldade para te ouvir, mas você está me ouvindo bem sempre? Super bem, eu tô assim, só eu falo mais alto se for preciso. Está me ouvindo melhor agora? Não, não, não. Não é Não, a questão. Tô te ouvindo. De vez em quando dá uma falhada assim. eu coloquei até no 4G aqui para não ter perigo de ter problema com Wi-Fi. Tá, mas eu acho que melhorou agora. Ó, tô te ouvindo. Mente, Casé, que eu queria perguntar para você, como que os pedófilos agem assim? Melhor maneira da gente se referir é criminoso pedófilo. Só Isso. pedófilo a gente pode entender que é só o portador da parafilia, né? Então, essas pessoas que praticam esses crimes, portanto, são criminosos e, devido à natureza do crime, são também pedófilos, né? Agem de diversas maneiras. Por exemplo, quando se trata de crimes de abuso sexual, por exemplo, estupro de vulnerável, né? Geralmente, quando se trata de criança, ele tem que estar perto dela, ele tem que chegar até ela.
E isso é por isso que se diz, e as estatísticas mostram, que a maioria desses delitos contra crianças acontece dentro de casa. É Porque que a gente acaba descobrindo que são de pessoas parentes, que são normalmente parentes, avós, né? parentes, vizinhos, amigos da família, porque são essas pessoas que têm contato com as crianças, que podem chegar até elas. Porque Sim, o círculo de convivência de uma criança é menor. Não é qualquer pessoa que chega até uma criança. Então, quando acontece isso com uma criança, ou é uma pessoa que até então gozava da confiança dos guardiães, sejam eles pais ou não, né? sim. Ou então é uma criança que está negligenciada. Por isso que eu costumo dizer muito que a maior violência que se comete contra uma criança é a negligência. Porque ela abre as portas para todo tipo de violência, inclusive os crimes de pedofilia. Né? Outros tipos também, outros tipos de violência, abre as portas para droga e assédios através da internet, né? Tudo Isso é isso. aquela necessidade de estar sempre em contato com o filho, né? Sabendo o que o filho está fazendo, né? Sempre É conversando com muito importante. Né? A gente tem que estar junto ali. Um binômio que está sempre junto, educação e vigilância. Né? Sempre. convivência. Agora, só complementando aqui a questão do como age um criminoso pedófilo, quando se trata de crime de exploração sexual, que tem a ver com lucro, né? Por exemplo, a prostituição infanto-juvenil ou mesmo a exploração da pornografia infanto-juvenil, a maneira de agir é um pouco diferente. Não precisa ser uma pessoa próxima. Pode até ser, mas não precisa ser. Às vezes existe um assédio através da internet. Existe também, nós tratamos aqui, estamos tratando de alguns casos, né, de prostituição de adolescentes que são abordadas em diversos pontos onde fica lá, o jovem fica, vai se divertir. E ali as meninas e até meninos também são abordados com propostas de ganhar dinheiro Virar fácil. modelo, aí Sim, essa do modelo é clássica, né? entra, né? Esse caso aí nós tivemos recentemente um, assim. Vai ganhar muito dinheiro, né? Já tenta atrair a, criança, a adolescente pela essa questão, né? Financeira, né? É. E você sabe, um caso assim típico, que é real, que a gente teve, está em andamento, né? O estupro virtual, através dessa proposta de modelo. Não sei se você já ouviu falar, mas tem acontecido. A pessoa vai através do Facebook, às vezes, coloca lá um anúncio. Esse anúncio propõe, né? Ah, você quer ser modelo, você é muito bonita e tal. Manda uma foto e alguns dados aqui. E geralmente tem outras meninas da mesma idade que abordam essa que é o alvo, né? Para dizer que já participaram, que deu tudo certo, mas isso é tudo fake. Né? Para dar uma força, né? Isso, eles estão ali para apoiar, para estimular, para fazer com que ela entre naquilo. Aí, primeiro pedem uma foto inocente, né? Aí respondem dizendo que você foi classificado aqui, você tem potencial, etc. Né? Mexem com o ego da menina ou do rapaz. Ainda, né? Você vai ganhar muito dinheiro. Essa é a próxima Gisele Bündchen. Vai ser, É. né? Aí, bem, depois disso eles pedem, agora você manda uma foto sem roupa. Aí muitas meninas se negam. Aí eles falam, não quer mandar, não manda. Eu sei que está perdendo, estou te dando a oportunidade aqui. Aí elas acabam mandando. E quando Nossa. elas mandam essa foto, passam a ser chantageadas para produzir cada vez mais pornografia para essas pessoas. Entendi. Né? Isso E, é o chamado estupro virtual. Né? e aí não para, né? Aí é difícil para ela sair disso, né? Ela Nossa, acaba dificílimo. com medo da mãe de falar a verdade do que aconteceu. Exatamente. Foi o que a gente observou. Eu vi aqui nessa sala onde eu estou falando com você, a menina aqui, ela estava... Eu já sabia, a mãe não sabia, né? E ela estava completamente constrangida, uma situação muito desagradável, mas que precisava ser esclarecida. Né? E ela ficou exatamente desse jeito que você falou aí, você captou bem. Ela com medo, vergonha e etc. E fazendo cada vez se enfronhando mais aquilo. O chantagista ligava e pedia para que ela se filmasse, por exemplo. Pediu coisas muito piores, mas, por exemplo, beijando outra menina.
né? Nossa. E esse material é usado de diversas formas. Às vezes para simples diversão de quem está fazendo. Às vezes ele é comercializado. A gente tem na internet muitos sites, tem na internet aberta, né, de superfície, tem também na Deep Web, né, sites que comercializam esse tipo de material. Eu tenho até uns exemplos aqui. Claro que eles não estão mostrando nada de pornográfico, porque isso é crime de uma lei que eu mesmo ajudei a fazer. Então, vou te mostrar aqui, quer ver? Um exemplo de um site, esse por acaso já foi fechado, tá? Vê se tá dando para ver Tá. aí. Olha, estou mostrando. Só saber. Ó, esse site, Nossa, olha esse é um quantas meninas. detalhe do site com crianças, né? Esse outro aqui é um site especializado em o que o pessoal chama aí de novinhas, ninfetas, lolitas e tal. Meninas entre 9 e 12 anos de idade. Né? Aí a pessoa entra no site, ela usa o cartão de crédito e cada uma daquelas imagens que são temáticas, né, ela tem direito a baixar essas imagens. Baixa Né, o pra... computador dele. Que Isso, baixa o computador. também é crime manter esse material no computador, né? Sim, justamente dessa lei da pornografia infantil. Essa que estou te falando foi a primeira lei que a gente redigiu lá no âmbito da CPI. É até bom explicar para as pessoas o seguinte: tem ali vários tipos penais, né? Dentre eles tem esse de manter, de ter consigo esse material. Isso foi muito útil para o trabalho da Polícia Federal. Eu imagino que tem, às vezes, uma foto dessa. Ah, isso daqui não é nada. Mal sabe ele que ele está cometendo um crime de manter aquela foto ali no computador dele. Simples fato de tê-la. Sim, o Ele já simples está cometendo o crime. foto no computador já está cometendo um crime. E você já reparou que, às vezes, um golpe tem sido dado aí já tem anos, né? Mas ainda continua acontecendo. As pessoas mandam uma imagem pornográfica, um vídeo pornográfico, uma criança sendo estuprada, e junto vai um texto, em áudio ou escrito mesmo, né, dizendo o seguinte: vamos passar adiante essa imagem, vamos divulgar isso para que esse criminoso chegue à polícia com esse pretexto. Na verdade, se você quer denunciar isso, leve para a polícia, leve ao Ministério Vai, Público, né? né? Exatamente, não passe adiante. Né? Isso não traz nenhum benefício, isso só traz prejuízo, é uma degradação, uma exposição desnecessária, inútil do ponto de vista do bem, né? Fazer isso. E você está cometendo crime, você está divulgando pornografia infantil. Então não caiam nessa. Se você recebeu essa imagem. Você está sendo tão criminoso do que quem colocou isso na rede, né? Sim, muitas pessoas fazem isso inocentemente, estão querendo ajudar. Mas se você recebeu essa imagem num grupo de WhatsApp, por exemplo, né, avise as pessoas, não divulguem, apaguem. Ou então levem essa imagem para a polícia investigar. Porque o interessante, útil do crime cometido através da internet é que ele sempre deixa rastro. A gente sempre consegue chegar até a pessoa. Isso é verdade. Isso é verdade. Teve um caso aqui em São José do Rio Preto, onde um senhor, ele acordou 5 horas da manhã com a polícia dentro da casa dele, em um condomínio, e assim, pegando tudo, e tava tudo no escritório dele, e tinha assim, um arsenal de fotos, de vídeos, todos arquivados no computador dele. E foi mesmo, foi na época eles fizeram, acho que pegaram uns 9 ao mesmo tempo, sabe? Quando faz aquela ação, né? E, inclusive, um senhor aqui de Rio Preto foi preso e ficou bom tempo preso, viu? Pois é, isso aí veio da lei da pornografia infantil. Essas ações foram facilitadas por essa lei nova, porque antigamente a pessoa poderia até ser processada se ficasse caracterizada a transmissão da imagem, o que é bem difícil. Né? Então nós colocamos como um dos tipos penais o porte da imagem. Mas, Claro que a produção também é. sim, Né? mas o que você falou é muito importante que as pessoas saibam. Porque eles acham que ter uma foto ou ter um material desse ali na casa deles, eles estão tranquilos que ninguém vai descobrir. Ah, descobre. Descobre sim. Esse material é tipo radioativo, né? Uhum. A comparação é essa, porque a polícia chega até ele.
Não é difícil fazer isso. Muita gente usa a Deep Web para isso. O maior site de pornografia infantil já descoberto pelo FBI chama Onion Pedovideo Archive. Ele já foi fechado um monte de vezes, sempre volta. Ele tem milhões de imagens das piores que você pode imaginar. Aliás, você não pode imaginar, tomara que não, que você não tenha contato com isso, porque é uma coisa horrível de se ver. Nossa, eu imagino. Né? Eu sou dessa. Quando eu vejo que envolve criança, dói em mim, sabe? Porque eu penso assim, nossa, imagina. Como ter coragem de fazer algo, um ser tão inocente, né? Porque as crianças são, gente, são inocentes. Né? Isso Até... é a definição do criminoso, né? É a falta de empatia, é não ligar por outro. Por isso que muitas vezes as pessoas perguntam. As pessoas perguntam sobre assim, como a gente identifica um criminoso pedófilo, e eu sei que não é justo responder essa pergunta, porque pode ser homem, pode ser mulher também. Tem muitas mulheres, pode ser velho, pode ser novo, pode ser religioso sem religião, pode ser rico, pobre, simpático, antipático. O que tem em comum entre essas pessoas é que elas não têm escrúpulo, ou seja, elas não ligam para os outros, elas não têm empatia, né? E tem esse desejo de ter sexo, alguma coisa com a criança, com o adolescente. E normalmente, estava vendo aqui também, o estado que essas crianças depois... Então... As sequelas são sempre graves, sempre. Né? A gente tem crianças que adquirem ou acabam tendo um atraso grave por causa disso. Né? Tem pessoas que passam a vida inteira com esses problemas. A gente tem casos aí famosíssimos. Né? A Oprah Winfrey, ela sofreu e só falou isso muitos anos depois. A Xuxa sofreu isso e falou anos depois. Porque é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, porque a criança, ela não fala que está sendo abusada. O adolescente pode até falar alguma coisa, mas a criança não fala, é a regra, ou dificilmente fala, porque ela tem medo, porque ela tem vergonha, porque ela às vezes é um bebê e não sabe falar. E um motivo muito triste até é que ela não entende aquilo como violência, ela acha que é normal. Ela não vê maldade. Ela não tem parâmetros para dizer que aquilo é errado. Quer ver um exemplo prático? Muitos anos atrás, antes mesmo da CPI, eu fazendo uma audiência com uma criança que estava sendo vítima de abuso por parte do padrasto. Nossa. E a mãe os pegou em flagrante. Ele a obrigava a fazer sexo oral. A menina estava com 6 ou 7 anos. E na época não existia ainda a lei atual de coleta de informações da vítima com o mínimo de dano, ou sem dano de preferência. Então a gente estava ouvindo essa criança em audiência. Estava eu, a juíza, uma psicóloga, e ela nos contou aquilo de uma forma tão normal, parecia surreal, na exata definição da palavra. Você vê uma criança tão pequena falando coisas tão graves. Né? E nós ficamos espantados com aquele relato dela. Ela, na sensibilidade dela, ela percebeu isso e ela falou assim pra gente, mas todo pai não faz isso com a filha? Ai. Isso doeu fundo. Está tendo já. Né? A referência de pai. Que referência que ela tem? É normal, ela achava que era assim. A Xuxa falou uma coisa parecida naquele depoimento dela no Fantástico, quando ela fez 50 anos, há uns anos atrás. Aí, ela falou exatamente isso, que ela não tinha referência. Ela falou, pô, deve ser assim que funciona. Né? E eu já percebi isso em vários e vários casos. Às vezes, quando se torna adolescente, começa a conversar com os amigos, com as amigas e tal, e fala... Aí chega uma amiga e fala assim, isso não é assim não, você está sendo estuprado, você está sendo estuprada. Que judiação. Então a gente tem que estar muito atento, porque existem sinais, sabe? Por mais que a criança não fale, ela acaba demonstrando de um jeito ou de outro. Eu ia fazer essa pergunta para você, assim, como uma mãe faz os sinais que a mãe pode ir percebendo que isso esteja acontecendo com o filho?
Olha, eu acho que aquela mãe que é próxima, o pai também que é próximo, ele vai notar as diferenças, porque no fundo são mudanças comportamentais inerentes ao trauma. E Uhum. acontecem outros traumas também, aquela mudança de comportamento brusca e inexplicável. O menino era alegre, se tornou triste, ou vice-versa, uma alegria assim, uma euforia exagerada e inexplicável. Tem muita criança e adolescente que se mutilam, se cortam, alguns engordam demais, outros emagrecem demais, uns param de tomar banho, isso tudo naquela tentativa de não ser agradável ao abusador, para ver se ele desiste, mesmo que seja inconsciente, sabe? Olha, O comportamento, um sintoma comportamental muito recorrente, muito assim importante, é o comportamento sexualizado precoce. Aquela criança que faz coisas que não são compatíveis com a idade dela ligadas a sexo, uhum. né? Por exemplo, um caso do qual eu participei, tem vários, mas esse eu sempre uso como exemplo. Uma criança de 5 ou 6 anos, que muito pobre, de um bairro pobre, que ela ia para o atendimento lá, tinha uma creche, e fazia o dever, alimentava e tomava banho e ia para casa. Na hora do banho, essa menininha pequena, ela beijava as outras meninas, ela passava a mão nas outras meninas, levava a mão nas partes íntimas de outras crianças, e como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ela gostava de fazer aquilo. Onde ela aprendeu isso? De onde veio esse comportamento sexualizado? Tá? Fomos investigar. E Entendi. constatamos que, de fato, ela era vítima de violência sexual. Outra coisa que tem que ser observada, essa é mais. Porque isso acontecia com ela, ela reproduzia isso nas outras crianças. Exatamente. Né? Tem a questão também dos traumas físicos, porque se uma criança aparece com um machucado numa região íntima, o menino aparece ali com o pênis machucadinho, ou a menina, né, numa parte íntima machucada, isso tem que ser bem explicado. Não serve uma explicação superficial. Isso tem que ser investigado, a gente tem que saber direitinho como aquilo aconteceu. Tem Né? que ir mais, né? Não é qualquer. Não, a gente tem Tem que ir a fundo mesmo. vai ter, tá acontecendo alguma coisa, né? E sabe uma outra coisa interessante também? A criança às vezes demonstra com brincadeiras ou com desenhos. Eu tenho aqui no meu livro, tem alguns, e aqui eu tenho mais alguns, desenhos de crianças que sofreram abuso sexual e de alguma forma expressaram através isso no desenho. Eu vou tentar te mostrar aqui de novo no computador, tá? Você me fala se está dando para ver aí. Também ver, e eu acho importante para elas. Olha, esse aqui, a criança desenhou o abusador, que no caso era o próprio pai, como Nossa. um monstro. Né? Esse aqui, ela desenhou todo mundo com o braço em formato de pênis. Né? Aquele ali, ela desenhou o abusador o mais distante que ela pôde do resto da família. Tadinho. Uma característica também é um destaque para o órgão sexual. Olha esse desenho de uma Ah, criança. Olha esse outro aqui. Ó. Tem alguns mais sutis, mas tem uns assim bem, né, fica, né? eloquentes até. E é totalmente que tem algo sexual ali, né? Naquele desenho. Fica óbvio aqui. Às vezes é uma coisa difícil de ver, só um psicólogo ou a própria criança explicando. Esse aqui, ó, É. ela fez uma linha ligando a boca ao órgão sexual do abusador. Para tentar, isso tudo são tentativas, são formas que a criança encontra de se expressar. Porque ela não sabe chegar para você e falar assim, olha, eu estou sendo estuprado. Olha, estão abusando sexualmente de mim. Por isso, né? E aí no desenho ela vai conseguir passar isso, né? Sim, no desenho ela vai ali e é o meio que ela encontra para esse tipo de coisa. Então a gente tem que ter muita atenção. Né? Eu fiquei super preocupado com essa suspensão das aulas presenciais, ainda sou preocupado com isso. Nós vamos ter muitas consequências graves daqui para frente. E muitas com certeza não apareceram ainda. O Casé, porque eu andei vendo esses tempos que, inclusive, o colégio, né?
era um lugar onde é muito detectado isso através do professor, né? E Exatamente. agora, É um canal importantíssimo que foi cortado. isso, justamente. Né? A gente tem casos gravíssimos. Você vai ver, vou mandar para você Ah, meu livro. sim. E aqui tem uma coletânea de casos assim que servem de exemplo, né? E você vai ver ali, tem uma parte especial que fala isso, a importância do educador ao observar. Porque pensa bem, um caso infelizmente muito comum, abuso sexual que ocorre dentro de casa, praticado, por exemplo, pelo pai ou pelo padrasto, por quem está no lugar dele, ou por um tio, sei lá, com uma mãe conivente. A gente Nossa, tem isso. Tem mães que dão mil desculpas, e só desculpas, porque justificativa não existe para perdoar. isso. Desculpa, Eu mas também acho. para mim, não tem perdão. Não, Acho que não, meu Deus do céu, eu acho que a pior coisa da vida, eu não consigo me pôr no lugar dessa mãe, como que falta de amor em quem ela pôs no mundo, deixar sofrer, passar por uma situação como essa. Eu não consigo entender. pois é, mas infelizmente isso acontece, sabe? Não dá, vai contra a lei natural das coisas, mas Sim, acontece. Às vezes ela fica do lado. Eu já tive uma audiência em que a mãe teve lá para depor em favor do abusador. Né? Aí eu falei, aí acabou. Como é que faz? Coitada dessa criança. guarda, né, Cazé? Oi? Perde a guarda do filho. Sem dúvida, isso é um motivo, é porque está lá, né? Tá uns motivos bem explícitos no Código Civil para a pessoa perder o poder familiar. Né? Sim. Do pai, evidentemente, e a mãe, ou o padrasto, se for o caso. Né? Isso acontece sim, E a infelizmente. gente Mas pensa, também a não, gente vê, a maior parte das vezes, a gente vê o contrário, viu? A gente vê mães aí que são verdadeiras leoas mesmo, e estão lá lutando pelos seus filhos, e isso acontece, graças a Deus, muito mais. Né? A pessoa que dá sua vida, se for necessário, para proteger seu filho, porque eu acho que isso é natural. eu sou dessas também. Eu sou dessas Pois também. é, A gente faz de claro, tudo. A gente dá a não vida no lugar. tem. Não, olha, a nossa Constituição, você sabe, ela usa o termo absoluta prioridade uma única vez, que é para falar da garantia dos direitos da criança e do adolescente. O que está escrito ali naquele artigo 227 da garantia dos direitos da criança e do adolescente é o que todo mundo sabe, até bicho sabe, que a gente dá a vida pelos nossos filhos. Que Sim, em primeiro lugar de tudo tem que estar os nossos filhos. O causa que uma... vai contra isso não é natural. Não. Quando Mas ele aí para, a gente vê notícias, né? Por exemplo, voltando um pouquinho para a pornografia infanto-juvenil, eu vi uma notícia da Alemanha e tive um caso numa cidade próxima que a ah, mesma coisa. A mãe, dependente de drogas, que ela, para obter a droga, ela emprestava os filhos para a produção de pornografia infantil, em meu troca Deus. de droga. Né? Porque a gente vê essas imagens, quer dizer, graças a Deus a gente não vê muito, mas quando elas aparecem para as pessoas que se metem nesse crime, né, essas imagens, às vezes tem imagens bem complexas, as pessoas produzem pornografia com crianças. Aí você pensa assim, como? São crianças drogadas, Que crianças judiação. fornecidas por que não têm pai nem mãe, que são abandonadas, ou crianças cujos pais são desnaturados, né, e fazem esse tipo de coisa. Fazem Mas até graças a Deus é uma minoria. e muitos fazem até para ter dinheiro, né? Para ter um retorno financeiro. Claro, sim, fazem por dinheiro. Né? Aí é que está a diferença entre o pedófilo e o criminoso pedófilo. Nesse ponto, olha só que interessante. O pedófilo, ele tem atração, por definição, é a pessoa que tem atração sexual por criança. Se ele realiza essa atração, ele comete um crime. Se ele não realiza essa atração, ele não percorreu o iter criminis, ou seja, ele não chegou a praticar o crime. Então, ele pode ser um pedófilo que não comete crime. Sim. Agora, a pessoa que comete esses crimes, seja de pornografia infantil, de prostituição, de estupro de vulnerável, ela
pode não ser pedófilo no sentido clínico. Por exemplo, uma pessoa que vende pornografia infantil, num daqueles sites que eu te mostrei, né? Sim. Ela quer dinheiro. Sim, ele não é um pedófilo, mas ele está fazendo aquilo pensando exclusivamente na questão financeira, né? Exclusivamente no dinheiro. Agora, já uma pessoa que estupra uma criança, esse é criminoso e também é pedófilo no sentido clínico, porque senão ele não teria atração suficiente para realizar o estupro, né? Então tem essa diferença. Uma vez o padre Fábio é um amigo muito querido e ele foi falar sobre isso com o Jô Soares, lá no programa do Jô. E o Jô estava falando assim com ele, né? Tem esse vídeo no YouTube, né? Falando assim, padre Fábio, mas pedofilia não é... Claro que todo mundo é contra a pedofilia, porque a gente fala todos contra a pedofilia. Claro que todo mundo é contra a pedofilia. Quem que vai ser a favor de pedofilia? Né? Ele estava pensando exclusivamente na parafilia. Agora, os crimes de pedofilia, tem muita gente a favor, sim. Tem muita gente a favor porque ganha dinheiro com isso. E ganha muito dinheiro. Muito, né, com isso. Exatamente. Muito. Olha, é um dos crimes mais rentáveis que existe. Nós tivemos, durante o CPI da pedofilia, uma semana de aulas, de palestras no FBI, em Washington. E lá eles demonstraram, isso já tem anos, né? Hoje, não sei, com certeza aumentou isso, porque infelizmente é um mercado em ascensão com o aumento da internet, né? A internet traz tudo de bom, mas também traz um monte de coisa ruim. Muitas coisas, verdade. Eles demonstraram lá milhões de dólares investidos em produzir pornografia infantil para oferir lucros. Então, essas pessoas são criminosos pedófilos, mas não são necessariamente pedófilos no sentido clínico. Porque podem ou não ter atração sexual por criança. Eles querem dinheiro. Querem A custa dinheiro. do que seja. Né? E realmente Então, é uma coisa que assusta. Assusta porque a gente eu sabe descobri qual que é o problema aqui do som. A hora que eu falo, que sai o meu som, o seu corta um pouquinho, mas eu estou conseguindo acompanhar. Você tá dando para ouvir bem o que eu estou falando, né? Pra gente. É assustador ver isso, né? Esse mercado. E a gente sabe que, infelizmente, isso vai acabar. Porque, olha, eu fiz uma pesquisa histórica sobre abuso sexual e até sobre pornografia. Você sabe que quando inventaram a fotografia, que nem se chamava fotografia, se chamava daguerreótipo, né? Já faziam fotos de pornografia infantil. E outra coisa interessante que muita gente não sabe, existem grupos grandes, organizados, internacionais, de ativismo pró-pedofilia. Eu li sobre isso aí. O maior de todos é a NAMBLA, né, que é uma organização que assim, ela tem sede ostensiva nos Estados Unidos, a primeira emenda da Constituição Americana permite, né, isso. Então eles têm lá, eles têm encontros, eles têm site, eles têm revistas, periódicos, encontros, etc. Né, eles têm até símbolos próprios, você vai ver isso na cartilha que eu te mandei, né, através dos quais eles se identificam. Uns em formas de coração, os triângulos, né? Eles têm ali os seus significados, né? Que estão ali explicados. Mas, significa coisa. Sim, isso serve para que os ativistas pedófilos, né, se identifiquem e se apoiem naquilo que eles gostam de praticar. É uma coisa que a gente tem que estar atento, sabe? Não confundir, por exemplo, com a militância homossexual que é legítima, né, com essa militância a favor de pedofilia. Porque eles tentam fazer isso, né, os criminosos pedófilos, sabe? O Cazé, e quando a mãe e o pai verifica, desconfia, né, que algo esteja acontecendo, o que é o primeiro passo assim, para esse pai fazer? Ir para a delegacia, fazer o boletim de ocorrência? Eu tô esses dias escrevendo exatamente um guia bem simplesinho. Eu quero que seja uma coisa pequena e direta, objetiva, um guia, o que fazer, né? Mas eu te falo que a primeira coisa, que nem sempre é assim
vista é acolher a vítima. Ouvi-la se ela quiser falar, não forçar se ela não quiser falar, levar a um atendimento médico, a um atendimento psicológico. Isso é fundamental. Porque muitas vezes a gente tem um instinto da retorção, de vamos atrás desse cara, vamos pegar esse vagabundo, etc. Eu entendo isso, entendo, mas a gente não pode se esquecer que tem ali uma vítima que precisa de acolhimento, precisa de apoio. Então, primeiro isso. Agora, é importante denunciar. Os pais que verificam o que está acontecendo, levem para a polícia, levem para o Ministério Público. Eu recebo isso todo dia aqui. Né? Tem casos muito bacanas até. Outro dia tem um pai cujo filho estava sendo assediado pelo Instagram. Sabe? Um perfil ostensivamente fake, a gente conhece um pouquinho mais, você olha assim e fala, pô, fake. Né? Mas criança muitas vezes não sabe. E aquele perfil estava assediando o menininho de 9, 10 anos de idade e outros também oferecendo joguinhos e senhas para streaming, né, a troco de fotos nu. Né? Isso aí o pai... Eu vi também falando que eles, normalmente, eles sabem o linguajar da criança, eles sabem tudo sobre os super-heróis, os filmes, que é um jeito de chegar até essa criança, né, Cazé? Exatamente. Descobrir o que a criança gosta, justamente para oferecer como um presente, um atrativo. Não, eles fazem questão e até gostam de entrar nesse mundo infantil. Em Uberaba, nós tivemos durante a CPI lá, e teve um criminoso que foi preso, condenado, etc., que ele tinha na casa dele, quando foi feita a busca e apreensão lá, um quarto, né, todo infantil, cheio de brinquedos e tal. E ele era um homem já de certa idade, assim, sei lá, 60 anos, e morava sozinho, mas tinha na casa dele esse quarto. E ele levou certas crianças, as quais ele estuprou, lá para esse local, e é usado como um atrativo. Né? Aí no interior de São Paulo, perto da sua cidade, tivemos ali, como é que chama a cidade? Catanduva. Catanduva é perto, né? Pois é, eu tive uma semana lá em Catanduva, acho que eu fiquei hospedado até em São José. E lá tinha esse sujeito que era conhecido lá como Zé da Pipa, que ele chegou a estuprar assim, dezenas de crianças. Ele as atraía, crianças num bairro muito pobre, através de... Ele fazia pipa, ele consertava bicicleta, ele não tinha chão na casa dele, era terra batida, mas ele tinha um karaokê, ele tinha um videogame, ele tinha uma televisão de não sei quantas polegadas, tudo isso para atrair as crianças. Ele usava esses... videogame... Aí a criança chega lá, joga o videogame, fica ali, né? Exatamente. Aquilo era a isca dele. A isca dele. Então, isso é um modus operandi assim, comum. Que a gente, repito, tem que estar muito atento. Tem que estar atento, sim. Claro, ninguém precisa ficar paranoico, mas atento. Conversando, né? Onde ele está, o que ele está fazendo, com quem ele está conversando. Tentar o tempo em casa ficar o mais próximo possível desses filhos, né? Ver o que ele está fazendo na internet. E sabe uma coisa muito útil? É um dos principais objetivos do movimento Todos contra a Pedofilia, que surgiu ali no âmbito da CPI e continua firme até hoje, tá? Em todos os estados do país, né? Eu faço palestra ou live direto a respeito disso, mas uma coisa que eu sempre digo, é muito importante a gente deixar claro que nós estamos atentos, a gente deixar ostensivo que a gente está ligado. Então, quando você usa uma camisa, que eu vou mandar para você também, nós vamos sortear, né? Estamos esquecendo. Pois é, se você usar uma camisa que Todos contra a Pedofilia, ou Carinho de Verdade, ou Faça Bonito, que são outras campanhas, todas são excelentes. Né? Você colar um adesivo, que eu vou mandar para você também, ou você falar desse assunto, você está dando um recado muito importante. Todo criminoso pedófilo é, por natureza, intrinsecamente covarde. Por isso que ele quer ficar com criança, porque ele se sente mais poderoso de diversas formas. Né? Domina. Então,
Ele se sente maior, mais forte, mais experiente, mais tudo. É um fraco, É. né? Aí você dá o recado para ele, fala, ó, essas crianças aqui, ó, os meus filhos, os meus amigos, os meus vizinhos, etc., eles não estão negligenciados, eles não estão abandonados, nós estamos de olho neles. Nós estamos... Esse recado é muito importante. Ele inibe a ação do criminoso. Né? Eu não sei quanto que a gente já evitou, não tem estatística para isso, mas eu tenho certeza que todo mundo que se manifestou de uma forma ou de outra, com certeza evitou um acontecimento dessa natureza, sabe? Acaba afastando, né? Porque eles Você têm. cria uma proteção. Você fala, ó, aqui tem gente tomando conta, aqui tem gente que não vai deixar barato, não. Não mexe aqui que você está mexendo no lugar errado. Você vai se dar mal. Exatamente. É o A recado. gente aqui na nossa cidade, aqui em Divinópolis, e em outras também, eu participo o máximo que eu posso. Né? A gente faz uma caminhada sempre, no dia Eu 18 vi. ou próximo. Você viu algumas imagens aí, né? Aí vem muita gente mesmo, e essa manifestação, por exemplo, é importante também, mostra não só para os criminosos que nós estamos ligados, mas mostra para as autoridades, todas elas em quaisquer níveis, né, que nós queremos que aquela prioridade absoluta que está lá na Constituição seja real. Porque Sim. não adianta falar que lindo, prioridade absoluta e tal, e na hora de investir na prevenção, na criação, por exemplo, de um protocolo de atendimento de vítimas, né? Você estava perguntando aí agora o que fazer, até voltando um Sim. pouquinho nisso, né? Quando você tem uma vítima de violência sexual, criança ou adolescente. Aqui e em outras cidades nós temos um protocolo de atendimento. Esse protocolo visa organizar a ação dos órgãos públicos de atendimento, para que aquela criança seja atendida de uma forma que não a revitimize, ou seja, não cause mais danos, e que, ao mesmo tempo, a gente possa colher uma prova útil para a ação penal, para poder punir legalmente o criminoso. Porque a punição é muito importante também. Com Né? Ela é certeza. uma forma de prevenção. Sim, com Eu certeza. estou falando sempre do acolhimento, que é fundamental, sim, mas não Uhum. vamos esquecer que o criminoso tem que pagar pelo que ele fez. Tem que Né? Ele tem que ele ser fez. tirado de circulação. Tem que pagar pelo que ele fez. Ele Claro. causou um dano assim. Eu Inestimáveis, acredito não que é meio tem. que desse na vida de uma criança, né? Muitas vezes sim, mas muitas vezes também, deixa eu falar uma coisa boa, né? A gente vê Ah, pessoas que conseguem se recuperar, que passam por isso, e às vezes tomam isso como uma forma de ajudar outras pessoas. A gente sim, tem muitos exemplos assim. Eu não vou citar aqui alguns nomes, porque eu vou deixar para que eles citem quando for o momento. Né? Mas são pessoas que passaram por isso e hoje em dia ajudam outras pessoas. ele não quer, né? A questão da empatia, não quer que o outro passe por aquilo, né? É, é verdade. Ele passa a querer ajudar o próximo, né? Para que não aconteça. Deixa eu te falar uma coisa que eu estou lembrando aqui, antes que eu me esqueça, porque eu acho que é muito importante, principalmente para mães e pais. Você sabe, nós temos no Código Civil, temos no Estatuto da Criança e Adolescente, o poder familiar. Antigamente chamado de pátrio poder, mais adequadamente chamado de poder familiar, exercido em igualdade de condições pelo pai, pela mãe ou quem está no lugar deles. Sim. Né? Esse poder familiar é exercido pelos pais até os 18 anos de idade. É quando a pessoa se torna maior de idade no campo civil. Né? E esse poder é muito mais até um dever do que um poder. Ele compreende essa proteção que os pais têm que dar para os filhos, mas para que eles possam dar essa proteção, ele também compreende alguns direitos dos pais em relação aos filhos. Não pode ter senha para pai e mãe. Pai e mãe têm que ter acesso total ao telefone celular, ao computador, ao tablet. Não tem essa questão de, eu já ouvi isso, sabe? Aí Que a mãe fica depois preocupada. vai ver, né? Sim, a gente tem que estar ali olhando de perto. A mãe, uma vez uma mãe cuja a filha foi exposta na internet porque ela própria mandou as fotos a pedido de um criminoso, uma menina de 9 anos de idade, né, com um celular de boa qualidade, ela tirou fotos assim, inocência, né? O cara, um rapaz bonito, falou, eu quero te ver porque você é linda, blá, blá, blá.
E ela mandou as fotos. Mandou e claro que essas fotos foram divulgadas, a menina ficou destruída, né? E aí eu fui conversar com os pais e eu ouvi da mãe o seguinte, eu perguntei para ela, mas a senhora não estava acompanhando o uso do celular e tal, ali fiscalizando? Ela falou, eu nem ponho a mão, porque isso eu acho que é quebrar a privacidade dela, porque eu não tenho nem a senha. Não existe isso, gente. Não O poder existe isso, familiar é maior do que isso. com certeza. A gente Pai, tem até 18 anos de idade, às vezes é até difícil, não, uma pessoa de 17, 16, mas legalmente os pais têm todo o direito e muitas vezes o dever de olhar, sim, sim. né? Então a gente Com tem certeza, que lembrar disso, sabe? Marcar pais, cerrado. né? Eles têm que estar ali o tempo todo, vigiando, cuidando, perto dos filhos, né? Com É certeza isso ajuda, evita muito esse tipo de coisa. demais. O simples fato do assediador, do criminoso, do mal intencionado que está lá do outro lado, né, saber que tem um pai e uma mãe que estão acompanhando, já inibe a ação dele. Né? Eu tenho um filhinho É, de 5 anos. E ele adora. E eu acho que todo mundo deve mexer na internet mesmo, faz parte da nossa vida. Mas a sim. gente fica junto ali dele, sabe? Esses dias eu vi, porque tem pedófilos que chegam a perguntar para as crianças, né? Teu pai tem acesso ao teu celular? Você Isso tem faz senha? parte da cartilha do assediador. Você vai ver, quando você olhar lá no meu livro, tem os 5 passos que normalmente o criminoso que pratica esse tipo de ação, que tem o nome de grooming. Esse nome foi dado há mais de 10 anos atrás, lá por uma universidade da Inglaterra, que fez um estudo profundo sobre esse tipo de assédio. Né? Uhum. E são 5 passos que são típicos. Essa pessoa, para falar de uma forma assim mais coloquial, né? Aqui em Minas a gente fala, ele come pelas beiradas, sabe? Ele chega Sim. conversando, muito educadamente, né? Quer saber da vida, fala em Deus, religião, blá, blá, blá. Devagarzinho ele vai chegando no assunto, né? Até Ô, chegar a um ponto que a respeito do seu livro, já está à venda nas livrarias, o meu livro ele é vendido pela internet. pela Né? internet? Sim, e eu mesmo estava sem exemplar, sem nenhum, Aham. quase. Eu recebi agora uns Não, dias, então, se alguém se interessar, pode entrar em contato comigo, através do Instagram mesmo. Eu peço para o pessoal aqui mandar a preço de custo, vai ser bem mais barato do que vão encontrar na internet aí. eu vi que tem pessoas escrevendo aqui que querem o livro. E eu acredito, gente, que é muito importante, porque esse livro tem muitas dicas, né? Que vai abrir os olhos de muitos pais, né, Cazé? Esse livro, para mim, teve 2 funções. Acho que a primeira levar essas informações do tempo das muitas viagens e palestras e entrevistas e processos e da CPI da pedofilia, histórias que eu vi, que eu participei e que servem de exemplo ali. Né? Alguns conceitos. Então, levar essas informações. Para mim também, pessoalmente, foi muito importante, que foi uma forma de dividir um pouco isso. Porque é pesado. Com Né? Então, certeza. a gente Nossa, eu fico. quer Para você ver isso todos os dias, é doído, né? é muito ruim. E graças a Deus eu nunca me acostumo com isso. E não vou me acostumar, e se algum dia isso acontecer, é sinal que eu não sirvo mais. Porque não dá pra gente aceitar esse tipo de coisa, né? Não dá pra. Aceitar esse tipo de coisa com as crianças, né? Não dá. Não dá pra nunca achar isso normal e tratar com frieza. A gente tem que botar a cabeça no lugar e agir certo, com objetividade, dentro da lei. Claro, mas não dá para ficar insensível diante disso, não. Isso é impossível. É impossível também as pessoas que estão vendo a gente aí agora, e todo mundo que muitas vezes, aqui não vai dar tempo, claro, mas às vezes eu faço umas palestras mais longas e tal, e relato alguns casos e alguns acontecimentos, e eu acho que a partir do momento que a gente sabe mais do que está acontecendo, que a gente tem consciência disso, como a gente está tendo aqui um pouco agora, e quem pesquisa sobre isso, leu qualquer livro, meu ou qualquer outro, né? Quando a gente sabe disso, é impossível você não fazer alguma coisa.
sabe? A gente fica automaticamente obrigado a ajudar na defesa de crianças e adolescentes contra esse tipo de crime. Não dá para se omitir, não, sabe? Isso é uma coisa, só para você ver, que dói tanto em mim de imaginar, sabe? Tamanha crueldade, covardia fazer com uma criança. Você lembra que a primeira conversa nossa, eu coloquei à disposição, falei para você, né? Falei, se eu puder fazer, né? Nessa luta. Verdade. Eu te agradeço muito por isso, porque você tem um alcance enorme com um público que é alvo desse. Sim, é muita. Eu acho que são. Acho que quem tá vendo a gente aqui. Opa, caiu meu livro. Quem está vendo a gente é porque está interessado no assunto. Porque não é um assunto agradável que as pessoas costumam buscar muito, não, né? Mas é necessário. Teve muitas mães que vieram falar para mim, Vanessa, eu não vou poder assistir na hora, porque 7 horas é a hora que eu tô chegando do trabalho, tenho que fazer janta e tal, mas vai ficar salvo? Eu vou deixar salva lá, né? Porque eu sei que depois outras pessoas vão assistir. E com certeza vai ajudar muito, esclarecer muitas coisas para outras pessoas. E se você me permitir, eu vou colocar essa live no nosso canal do YouTube. Aproveitar e convidar o pessoal para conhecer. Lá tem... Porque é um canal que normalmente o próprio YouTube não divulga pelas palavras que eu uso e tenho que usar para falar disso. Sabe que tem o algoritmo lá que certas palavras que eu tenho que usar, né, não são bem aceitas na plataforma. Então, até que tem bastante gente considerando essa circunstância. Mas o pessoal está convidado. Lá tem muitas palestras. Inclusive, tem uma que a gente distribui aí, ó. Essa aqui é uma palestra mais longa que serve, por exemplo, para estudante de direito que queira saber um pouco sobre essa questão dos crimes de pedofilia. A gente fala sobre os tipos penais e tal. Pode baixar aquela cartilha que eu te mandei. Ah, essa cartilha é ótima. Uhum. Eu vi, é ótima. Ela é mais simples. A pessoa pode baixar no site, você pode mandar para quem você quiser, a pessoa pode reproduzir à vontade. Como faz para acessar esse canal, Cazé? Não falei, né? Cazé Fortes, Todos contra a Pedofilia. Cazé com S, né? Cazé Fortes. Não, tá. Cazé Fortes, Todos contra a Pedofilia. É o nome do canal. Do YouTube. Não é difícil de achar, se a pessoa digitar isso, ela vai encontrar lá. E aí tem outras lives e tem também essas palestras aí, algumas mais antigas, umas mais recentes, que dão mais detalhes, né, sobre o assunto, quem se interessar. Mas tá bom. Você vai me mandar as camisetas? Vou mandar, pode deixar. O livro e a camiseta, conforme te falei. E quem tiver interesse, entre em contato. Assim que eu tiver... Eu vou sortear. As camisas para o sorteio, claro, vou te mandar. Te mandar tudo junto. Aí você sorteia, por favor. Lógico, tá? lógico. Já passou voando, hein? Já está no horário aqui, ó. Já está no horário, né? Olha, espero que a gente faça mais lives esclarecendo dessa, para ir alertando a cabeça das pessoas, para proteger cada vez mais as crianças, que elas precisam muito, tão inocentes, né, do jeito que elas são, elas precisam muito dos pais estarem atentos para protegê-las desses monstros, né? Porque eu chamo eles de monstros, né? Porque não tem outra palavra para esse tipo de pessoa. Pois e isso é obrigação da gente por lei, mas mesmo que não tivesse na lei, né? Sim. Eu acho que é uma coisa natural a gente defender a nossa prole, os nossos filhos, não é isso? Jamais imaginar teu filho na mão de passando por uma situação dessa. E para isso a gente tem que ficar atento o tempo todo, né? Isso, atenção e deixar ostensiva essa nossa atenção também é importante, né? Muito obrigado mais uma vez, viu, por você permitiu a conversa aí com o pessoal que te segue, que muita gente, e um pessoal especial para ouvir esse tipo de coisa. Sei que é desagradável, mas é necessário. Obrigada a você, é um prazer. Meu canal está sempre aberto aqui para o que você precisar. Tudo que você precisar, você pode contar comigo. Tá, Jóia. Obrigado. Boa noite. Tá? Boa noite.